para a gente começar, sempre que eu começo uma pregação, eu peço para que as pessoas estendam a mão e rezem por mim. Como a gente está com o pessoal lá fora, lá em casa, assistindo, sentado no sofá, cutuca o marido que está dormindo aí, né, está esperando o jogo começar, falou para a esposa assim, olha, eu deixo você assistir só enquanto o jogo não começa. Toma o controle da mão dele e fala assim, não, hoje o controle é meu, e se você não quiser assim, você vai ter que dormir no sofá. Mas sempre antes de começar, eu peço para que as pessoas rezem, para que Deus abra os nossos ouvidos. Você pode estar passando por uma situação na sua vida que você não conheça, talvez uma situação difícil. Quem é que não tem problema? Eu falei para o padre agora há pouco, né, que a nossa comunidade, a comunidade que eu faço parte, a qual eu pertenço, nós somos famílias, nós temos nosso trabalho, nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos problemas para enfrentar. Mas tem uma música que eu gosto muito, do Padre Reginaldo, que ela fala assim, a tempestade vai passar. A tempestade, uma hora ela passa. Eu sei que é difícil pensar nisso, porque na hora que a gente está no problema, né, lá no comecinho do programa, o padre colocou um videozinho do Padre Christian falando exatamente sobre isso. A gente coloca muita concentração nossa no problema e pouco na solução. Então eu vou pedir ajuda para o Ministério de Música aqui, para o Álvaro e Daniel, meninos fantásticos aqui, para eles nos ajudarem com essa música, para que ela seja a nossa oração inicial. Canta comigo então, a tempestade vai passar. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Então, para a gente começar, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a palavra de Deus, e ela está lá em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27, ela fala sobre a casa construída sobre a rocha, e Jesus começa falando assim, portanto quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra ela, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra ela, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde. E eu gosto de juntar ela com essa música, porque assim, a pregação, essa palavra ela fala de tempestades que vêm, mas essa música fala o quê? Que a tempestade ela vai passar. A tempestade uma hora ela passa. Essa dificuldade uma hora ela passa. A gente sempre fica pensando que não acaba nunca. A gente sempre fica pensando que as dificuldades elas vão durar eternamente. E na verdade, a tempestade uma hora ela vai passar. E nós temos que estar prontos para quando ela passar, nós recebemos a graça que Deus tem preparada para nós. Você que está na tua casa, as pessoas que estão aqui conosco, saiba disso. A tempestade uma hora ela passa. As dificuldades uma hora passam. Mas você tem que construir a sua casa sobre a rocha. Deixa eu falar isso para você.
Jesus começa essa palavra dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A primeira coisa que a gente tem que se atentar nessa palavra é que Jesus ele fala de duas ações. Primeiro, a escuta. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. E que palavra de Deus é essa? Eu vou te dizer qual é a palavra que Jesus preparou para nós. Qual é a palavra que ele está falando nesse contexto? Porque Jesus não está falando de uma palavra qualquer. Jesus está falando do sermão que ele fez lá na montanha. São 3 capítulos inteiros do Evangelho de Mateus falando sobre isso. E ele começa falando, ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os mansos. Depois Jesus ele começa a falar que nós temos que, é o Evangelho de hoje, nós temos que ser sal na terra e luz do mundo. O Evangelho de hoje faz parte desse contexto, em que diz que a gente não pode ficar escondido, a gente não pode deixar a palavra de Deus, eu escuto, eu venho aqui, eu vou no evangelizar, eu coloco no Padre Reginaldo, mas eu guardo para mim. Então eu tenho que ser sal na terra e luz no mundo. E aí Jesus vai falar também sobre o tesouro do céu, vai falar assim, você não pode juntar tesouros na terra, você tem que juntar os tesouros no céu, não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus ele vai falar diversas coisas para nós, e aí quando ele vai nos dando todas essas dicas, e são dicas que como a própria igreja nos ensina, são o sermão da felicidade. Quer ser feliz? Vai viver o que Jesus falou. E esse sermão, em especial, o sermão da felicidade, o sermão da montanha, um sermão que chega, nós colocamos até como um mistério do terço quando nós rezamos. Agora Jesus nos prepara e fala assim: se você ouvir essas palavras, se você as colocar em prática, você vai ser semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí ele fala assim: caiu a chuva, sopraram os ventos, vieram as enchentes, mas ela não caiu, porque ela estava construída sobre a rocha. E aí eu faço uma pergunta: qual é o único lugar que Jesus não fala que essa casa foi atingida? Porque se você pensar bem, a chuva ela vem de cima para baixo. Então essa casa ela foi atingida por cima. Essa casa ela foi atingida pela chuva que veio de cima. Depois ele vai falar, olha, sopraram os ventos que vêm de lado, que vêm de todos os lados. Vem de trás, vem da frente, da direita, da esquerda. Os ventos sopram sobre essa casa, mas ela não cai. E por último Jesus fala assim, vieram as enchentes. Quem já viu aqueles vídeos de enchente, principalmente naqueles morros no Rio de Janeiro, lá onde tem os deslizamentos, a enchente vem por baixo e vai arrastando tudo. Essa casa ela foi atacada de todos os seus lados. Por cima, por baixo, pelos lados, mas só teve um lado em que essa casa não foi atingida, por dentro. No lado de dentro dessa casa, no interior dessa casa, nenhum mal caiu sobre ela. Jesus não vai falar, olha, soprou um vento de dentro para fora, explodiu o botijão de gás. Ele não vai falar isso. Ele vai falar que essa casa, ela foi atingida por todos os lados, mas sempre do lado de fora. Sempre por fora. Veja, quando a palavra de Deus fala sobre casa, toda vez que a palavra de Deus for falar, olha, essa é a minha casa. Veja, tem uma hora que Deus fala assim para Noé, Noé, entra na arca tu e tua casa para que sejam salvos. Noé não pegou a casa dele, tirou tijolo por tijolo, não na época, mas pedaço por pedaço e colocou na arca. Ou então, Deus fala assim, olha, crê no Senhor Deus e será salvo tu e a tua casa. Está lá em Atos 16, 31, está escrito isso. Quando Pedro encontra Cornélio, ele vai falar isso. Crê no Senhor Deus e será salvo tu e a tua casa. Ou então quando Jesus encontra Zaqueu. Jesus encontra Zaqueu e vai falar assim, desce daí Zaqueu, vamos lá, hoje é preciso que eu fique na tua casa. E aí quando ele entra na casa do Zaqueu, o que é que ele fala para Zaqueu? Hoje a salvação entrou nessa casa, porquanto esse também é filho de Abraão. Todas as vezes que a Bíblia usa essas alegorias, todas as vezes não, mas há muitas vezes quando se fala em casa na Bíblia, não está falando de uma construção civil, está falando da sua família, da minha família, da nossa família. E eu quis trazer essa palavra nesse programa porque é um domingo em família, e vamos combinar, se tem uma coisa que querem destruir das nossas famílias é o nosso domingo. O nosso domingo ele está sendo deturpado com um monte de programa ruim que passa na televisão brasileira, e nós temos a oportunidade de ter esse programa aqui,
Nós temos a oportunidade de ter um domingo em família, e muitas vezes nós nem sabemos que o programa está passando, nós não temos nem o conhecimento de que nós podemos viver um domingo santo em família diante da televisão também. A televisão também faz parte, nós temos que educar os nossos filhos para ver TV, mas o domingo em família, ele tem que ser vivido dentro da nossa casa, para que ela não possa ruir de dentro para fora, para que a nossa casa não venha explodir, para que a nossa casa não venha ruir. Eu tenho que ouvir as palavras de Deus e colocar as palavras de Deus em prática. Se eu não praticar, aí a coisa desanda, não tem jeito. Se eu não colocar em prática, aí o inimigo vai vir e vai zombar, vai espezinhar em cima de nós. Eu preciso construir a minha casa sobre a rocha. Eu preciso construir a minha casa sobre a rocha. E qual é essa rocha? Qual é esse fundamento que a casa é construída? É todo esse sermão que eu falei que vem antes, nos capítulos 5, 6 e a primeira parte do capítulo 7 de Mateus. Tudo aquilo que Jesus vai falando, olha, você tem que viver isso, você tem que viver aquilo, você tem que ser na sua família, na sua casa, você tem que ser assim com os seus pais, com os seus filhos. E quando a gente fala de família, a gente não está falando só de um casal. O casal é a base da família. E talvez você esteja escutando e pensando, mas eu não sou casado ainda. Como músico ali, né? O nosso gaiteiro ali, ou como baterista, eles não são casados ainda. Então eles deviam falar, não, essa pregação não é para mim. Mas na verdade para vocês também é, porque vocês são filhos, vocês são irmãos. E um dia também, se não forem padres, vão ser esposos, vão ser pais. Mas a palavra de Deus, ela está direcionada a toda a família. Porque, gente, a casa só vai cair se ela cair de dentro para fora. E ela só vai cair de dentro para fora se a gente jogar contra. Se eu jogar contra a minha família, se eu assumir, olha, eu não quero que a minha família dê certo. Eu não quero que a minha família caminhe junto. Eu não quero que a minha família continue. Ah, é igual um jogo de futebol. Você recua a bola para o goleiro sem contar para o goleiro, é gol. Então, agora é hora da gente pegar e construir a nossa casa sobre a rocha. Eu dizer para Deus, Deus, eu quero, porque senão vai ser semelhante a eu ter construído a minha casa sobre a areia, que é a segunda parte dessa palavra que nós lemos, que vai dizer o quê? Se eu escuto a palavra de Deus e eu não a coloco em prática, não vai adiantar de nada. Quantas vezes a gente pode escutar a palavra de Deus por dia? Quantas vezes a gente pode dar ouvidos à palavra de Deus? Quantas vezes Deus nos fala através da missa, através de um programa como esse, através de um irmão, através de um amigo? São tantas as formas que Deus tem de falar conosco, através da nossa oração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você reza todo dia? Você faz a sua oração pessoal? Você fala para Deus, Deus, eu estou precisando de ajuda. Deus, eu estou com essa dificuldade na minha vida. Eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Ela pode ser financeira. Com essa crise que o Brasil está passando, tem muita gente passando dificuldade financeira. Muita gente desempregada. Quem está empregado acaba ganhando um salário que não consegue sustentar a sua família. Pode ser uma crise no seu casamento, no seu relacionamento, homem e mulher. Talvez os esposos não estejam mais se entendendo como família. E aí, o que eu faço? Como é que eu posso conduzir para que a minha casa seja construída sobre a rocha? Eu tenho que colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Eu tenho que falar, Jesus, se você me disser, eu vou fazer. Se você me mandar, eu vou lá e faço. E às vezes é tão difícil a gente colocar isso em prática na nossa vida. Às vezes é tão difícil a gente pegar e dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde andar. Jesus, eu estou perdido. A tempestade está me levando, está derrubando a minha casa. Mas o Senhor fala assim, se você construiu a sua casa sobre a rocha, a tua casa não vai cair. Mas você tem que dar ouvidos. É a primeira ação. E pôr em prática. É a segunda. Porque só escutar, só chegar e falar assim, olha, beleza, eu escutei a palavra de Deus. Aí eu coloco lá na rádio Evangelizar todo dia e escuto o Padre Reginaldo me falando. Filho, você tem que se entregar mais, você tem que ter uma vida de doação, você tem que ter um desprendimento, você tem que comungar, você tem que receber a Eucaristia, você tem que pegar e se confessar, você tem que perdoar os seus irmãos, a sua família. Eu vou te dizer, Jesus fala assim que a gente tem que perdoar os nossos inimigos. Tem gente que às vezes até perdoa o inimigo, mas não perdoa quem está dentro de casa. Não perdoa a família, fala assim, ah não, o que ele fez para mim, o que ela fez para mim, eu não perdoo, eu não vou deixar jamais. Como é que pode alguém que eu amo? Na verdade, o que acontece?
as pessoas que nos amam acabam nos ferindo muito mais. As pessoas que nos amam acabam trazendo mais dificuldade para a gente perdoar, porque a queda é maior. Mas o perdão é essencial para a família, para fortalecer essa família, para fortalecer essa casa. Eu tenho que estar preparado para perdoar a minha esposa quando ela não fizer da maneira que eu quero o que eu quero. Eu tenho que estar preparado para perdoar o meu esposo quando ele não me der toda a atenção que eu espero. Mas a gente também tem que ter o diálogo e falar assim, olha, a gente precisa conversar. A gente precisa colocar essa família no eixo. A gente precisa escutar a Deus. A gente precisa dessa forma de escuta, de ouvir a palavra de Deus e falar assim, o que nós vamos praticar hoje? Talvez você não tenha uma intimidade muito grande com a Bíblia e você fale assim, olha, eu não sei a Bíblia de cor, eu vou te contar um segredo agora. Eu também não sei a Bíblia de cor. Eu não consegui decorar a Bíblia, eu sou péssimo com isso. Então toda vez que eu vou preparar uma pregação, o que eu faço? Eu vou lá e começo a folhear para achar a passagem que Deus me recorda. Porque Deus muitas vezes na minha pregação me recorda uma passagem. Me recorda uma passagem, mas eu não lembro onde é que ela está escrita, daí eu vou caçar ela. Mas a gente tem a liturgia diária para nos preparar para isso. Está passando por dificuldade? Está passando por uma tempestade na sua vida? Qual é a tempestade da sua vida? Faz o seguinte, hoje nós temos a missa aqui. Por que você não liga e não deixa o seu pedido de oração entregando a tempestade da sua vida? Coloca nas intenções da missa, para que o Padre Edson possa rezar pelas suas intenções. Para que ele possa colocar diante do altar e falar, olha, Senhor, esses são seus filhos que sofrem, que têm as suas tempestades, a casa parece que vai cair, e eles precisam que essa casa seja levantada. Então liga, acho que o número é 0 operadora 41 3221 6060. E aí a opção 2 é para colocar o seu pedido de oração. Coloca seu pedido de oração lá e vamos dizer assim, Senhor, eu sei que uma hora a tempestade vai passar. Eu sei que uma hora a dificuldade ela vai acabar. Eu sei que uma hora você vai vir em meu auxílio. Mas eu preciso estar com os meus ouvidos atentos para ouvir a tua palavra. Vamos cantar então dizendo, Senhor, a tempestade uma hora ela passa. Não é verdade, Álvaro e Daniel? É verdade. A gente passa. Vocês nunca passaram uma tempestade na vida? O tempo todo. Ah, então nós estamos juntos. Perseverança, fé. Vai passar, vamos lá, irmão. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei, tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei, tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Tudo vai depender sempre de onde está o seu edifício espiritual. Sobre o que você construiu a sua casa? Sobre a pedra, a rocha firme que é Jesus? Não, tempestade passa, tudo passa. Como é que é? A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante andarei, tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, Deus provê, eu sei que proverá. Uma salva de palmas ao nosso irmão. Não tem vitória sem luta, né, padre? Não tem vitória sem luta. Me diz uma coisa, você faz parte de uma comunidade de vida, no que consiste essa comunidade, quanto tempo ela existe e onde vocês estão atuando? A comunidade Vale de Saron foi a primeira comunidade de leigos fundada em Curitiba. Esse ano nós completamos 30 anos de fundação. Né? Vamos fazer uma grande festa para comemorar. Comunidade de aliança. Comunidade de aliança, né? São pessoas... A gente
tem nos nossos estatutos a possibilidade de uma comunidade de vida, mas hoje todos os membros eles estão no que a gente chama de segundo elo, né? Ou seja, são comunidades de aliança. Temos a nossa vida fora da comunidade, como eu falei, trabalho, estudos, família, contas, e aí nós temos mais a nossa vida missionária dentro da comunidade. Então nós temos as nossas reuniões de formação, oração, partilha, além das nossas missões, né? Um grupo de oração todo sábado, e também as missões, os convites para pregar retiros, encontros para as famílias, para jovens. Não tem muita gente jovem lá ultimamente. O centro da espiritualidade de vocês está enraizada em... A palavra que guiou a nossa fundação de comunidade é Isaías 35, que diz, né, que a estepe vai alegrar-se e florir, e ela rejubilará como o Líbano e como o Saron. Então, né, a região do Saron, no Líbano, é uma região muito bonita, né, um vale muito bonito, onde tem uma região rica assim, em verde dentro de toda a paragem, né, de toda a geografia do local. O Saron é uma região muito bonita ali. Inclusive dizem que hoje é muito concorrida em termos imobiliários, né, por ser muito bonita. Então nós somos esse Vale de Saron, um refúgio, né? Tanto é que o símbolo da nossa comunidade é um passarinho sentado, não é um passarinho voando. Que beleza. Porque é descanso de Deus, né? Onde Deus vem descansar, né? O seu coração dentro do coração da comunidade. Muito bem. Então, agradecemos a sua presença, agradecemos a presença da família e colocamos aí à disposição. Tem um telefone para contato, caso queira pregação, levar vocês aí em missão para a comunidade. Tem um e-mail que pode mandar para... Pode falar aí agora. É maicon@valedesaron.com.br. Se o pessoal puder colocar depois ali, porque o padre viu que Maicon não é um Maicon tão simples de escrever. Rapaz, é um Maicon mesmo. Eu não viu? tenho culpa, padre. Eu juro que eu não tenho culpa, né? Eu não estava lá para votar meu nome. Quando eu nasci, já me deram esse. Então, eu tive que me ambientar ele. Então, é o maicon@valedesaron.com.br. E nós temos um site da comunidade também, que é www.valedesaron.com.br. Lá tem os nossos contatos, tem Facebook, tem o nosso Twitter, tem um telefone lá, que por acaso é o meu por enquanto, então quem mandar mensagem lá... celular? É um celular. Diga lá o celular, meu filho. Hoje é tudo WhatsApp, mande lá. É o 999810850, operadora é Curitiba, né? 41, código de área. Operadora 41, 999810850. Tá aí, entre em contato, leve a pregação até a sua cidade. Enquanto isso, nós continuamos aqui na programação da obra Evangelizar. Despedindo nosso irmão, agradecendo a sua parceria e dedicação, e a tempestade vai...